Você acha que os Grey, sempre quando alguém relata, né, alguma aparição, algum avistamento falando dos Greys, eles estão sempre sem nenhum tipo de uniforme, né? Vamos dizer assim, praticamente nus. Você acha que eles... Ou roupa colante, né? Às vezes parece colante? Às vezes parece que tá pelado, mas não tá não. Seriam os seres, no caso, inteligentes, ou esses seres estariam mandando seres inferiores, que seriam os Greys? Exemplo, a gente não mandou uma cachorra para o espaço, né? A Rússia, né? Você acha que eles podem ser, no caso, uma primeira espécie para estar vindo aqui? Ou você acha que eles que são realmente já a civilização, uma das civilizações extraterrestres? Olha, eu entendo que na atualidade, devido à agressividade do ser humano, eles têm se mostrado mais como uma espécie de holograma. Para não... Assim, você vai ver o ser nitidamente, mas tem testemunhas que falaram que tentaram passar a mão no ser e não pegou nada. Tá. Entendeu? Porque no passado, quando eles se apresentavam mais fisicamente, o ser humano era muito agressivo. Então tem casos, por exemplo, o caso Crixás, que o capataz lá da fazenda deu um tiro na cabeça do ET. Aí os outros dois pegaram ele, levaram para a nave em represália mandou um foco de luz verde, saiu do OVNI, atingiu o capataz no peito. Aí ele caiu desacordado, a esposa dele ainda viu, né, os seres levando o outro atingido na cabeça para dentro da nave, e a nave decolou e foi embora. E depois esse capataz veio a falecer de leucemia, né, em Goiânia. Isso aconteceu em Crixás, mas ele foi internado lá em Goiânia. Existem casos, por exemplo, em que houve agressão física também, né? Não só tiro. Por exemplo, na época da Operação Prato, nós temos um caso que aconteceu no Amazonas, onde um desses da população ribeirinha ali, né, chegou a dar um tiro no objeto, que arrebentou um pedaço do objeto. E tem casos que a pessoa deu tiro no ser, o ser saiu meio que tombando e tal, ficou até depois lá uma espécie de sangue verde, uma substância verde, mas infelizmente naquela época os caras não coletaram isso para analisar, que seria um negócio sensacional, né? Você saber o que era aquele material biológico ali procedente dos seres. Então, o que acontece? Esses seres, na atualidade, parece que eles se protegem da agressividade humana, e não só isso. Às vezes, dependendo do tipo que está nos visitando aqui, ele pode não estar adaptado ao nosso habitat, às bactérias que tem aqui, então prefere ficar ali mais esse lance do holograma, isolado. Eu nunca tinha ouvido falar, mas se a gente analisar bem, eu tenho vários casos assim. Ele é o mais inteligente. Porque, assim, porque uma das coisas que eu sempre fiquei me perguntando, né? Porque eu tenho realmente muitas dúvidas, né? Mas principalmente na questão, mas eles vão respirar nosso ar normalmente, né? Sem nenhum tipo de proteção sobre o nosso ar, né? Então faz muito mais sentido até você falando, não, é uma coisa mais de holograma, já que... Só que aí, o Edson... Então, mas tem uns que respiram mesmo. E tem outros... E tem outros que usam, por exemplo, capacete. Eu vou pegar aqui, 3 casos. Um que aconteceu em 1931, em Campinas, São Paulo, que foi uma abdução, a primeira abdução que aconteceu com José Florencio. Ele tinha uma espécie de capacete com antena. Esse aqui é o caso famosíssimo Tiago Machado, que aconteceu em Pirassununga, interior de São Paulo, pesquisado pela FAB, Força Aérea Brasileira, 69. E esse aqui é um caso da Chapada das Mesas, lá no Maranhão, que foi durante a Operação Prato, né? Onde eles têm também um capacete com anteninha. Então, esses aqui, embora sejam épocas diferentes, locais diferentes, testemunhas diferentes, eles tinham um aparato para se proteger de alguma forma. Mas tem uns que não. Tem uns que vêm já sem capacete, sem nada, e tem a interação. O que eu percebo, assim, quando tem a interação com o ser humano, quando o ser humano já está neutralizado.
Então, na abdução ou na visita de dormitório, quando esses seres entram para dentro do quarto da testemunha lá e que vão fazer alguma coisa com ela, a pessoa já está totalmente dominada. Certo. Então, tanto é que, às vezes, numa hipnose ou numa lembrança que a pessoa vai tendo, ela lembra, às vezes, do ser tocar ela e que a pele do ser, assim, por exemplo, no caso dos Greys, era meio fria, né? Como se fosse uma lagartixa, né? Pegando a gente. Não deve ser bom, né? Pelo menos as pessoas falaram que não é tão agradável essa sensação.